Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde e em segurança. Nós vamos retomar, espero que vocês tenham tido boas férias, que tenham renovado as energias e agora é fôlego total. Vamos lá? Hoje a gente vai começar com cinemática vetorial, frente 1. Eu estou lá nas aulas 21 e 22 do Tetra, página 540. Nós vamos discutir em cinemática vetorial qual é a diferença, né, que a nossa mudança de sentido ou de direção no nosso movimento, né, quais são as diferenças que essa mudança causa no nosso movimento. Então, nós vamos analisar a partir aí de um deslocamento vetorial, como é que esse deslocamento interfere nas nossas análises de velocidade, de aceleração e, por consequência, no nosso movimento. Para começar, é preciso relembrar aí as fórmulas, né, de cinemática, principalmente de movimento uniformemente variado. Nós vamos precisar retomar lá, né, as nossas fórmulas queridas: sorvete, sorvetão, o vovô atleta, Torricelli. E aí vai ser necessário, né, você pensar nessas formulazinhas. Eu vou deixar um quadrinho aqui para você retomar essas expressões. E a gente vai, então, a partir desses conceitos de cinemática que nós já vimos, pensar agora num deslocamento vetorial. Como é que a gente pensa nesse deslocamento vetorial? Quando a gente observa aí, né, que a gente tem uma posição, a mudança dessa posição, ela muitas vezes foi analisada para a gente como uma variação de posição ou um deslocamento, né, onde era importante a posição inicial e a posição final. Como a gente viu uma variação de posição, que é o nosso deslocamento, nosso ΔS, importava para a gente onde a gente chegava e o quanto a gente se afastava da nossa origem. Essa variação de espaço era o nosso afastamento do nosso ponto de origem. Agora vai tornar-se importante a gente observar como é que as diferentes posições que a gente vai assumindo ao longo de um movimento foram sendo modificadas na sua direção e no seu sentido. Se a gente pensar numa posição aí, né, vetorial, num vetor posição, esse vetor posição ele vai indicar para a gente, né, as diferentes variações de posição que eu tive nas três dimensões. Então, quando a gente olha um vetor posição que a gente vai chamar de R, e lembra que essa setinha aqui em cima é a indicação que é uma grandeza vetorial, nós vamos então, né, pensar que esse R é a somatória aí de todos os componentes deste vetor, né, em todas as dimensões deste vetor posição. Quando a gente olha para a variação de espaço vetorial, torna-se importante a gente pensar quais foram aí as direções e os sentidos que contribuíram para o movimento. Então, se eu pensar lá, né, nas nossas três dimensões e eu fiz um movimento saindo lá da minha origem e tomei aí, né, uma determinada direção que deu meu vetor R1, se eu optar por outro caminho, né, e fizer aí um deslocamento com o meu vetor R2, a variação, né, da minha posição aí vetorial, ou meu deslocamento vetorial, vai ser aí um vetor entre esses dois vetores que foram traçados. Então, se a gente pensar que essa variação vai ser a subtração entre esses dois vetores, eu encontro o meu vetor ali que me relaciona como é que o primeiro caminho optado, né, chegou a um determinado ponto e como é que ele se distancia do segundo caminho que eu optei. Isso, se a gente comparar com a nossa variação de espaço, né? Se eu sair de um determinado ponto e cheguei em outro ponto, compararmos com esse deslocamento vetorial, né? A possibilidade de ter um deslocamento escalar, vamos pensar. Tem lá um ponto, né? O espaço inicial, meu espaço final. Espaço inicial eu chamei de S1 aqui, o espaço final de S2. Se eu for ver aí a variação desse espaço aí, né, escalar, vai ser S2 menos S1. Pela trajetória que eu tracei ali, a variação de espaço escalar aqui vai ser maior do que a variação de espaço vetorial, né? Que o vetor que nós pegamos aqui está em linha reta, e nós vamos ter aqui, né, eu fiz ali uma semi curva ali para traçar a minha variação de espaço escalar,
pela diferença de trajetória, dá para perceber que o nosso espaço escalar aqui é maior, nossa variação de espaço escalar aqui foi maior. Neste caso, a nossa variação aí, né, de espaço vetorial e a nossa variação de espaço escalar só vai ser igual se a gente adotar, né, uma trajetória retilínea para o movimento, para os dois movimentos. Lembra sempre que a nossa variação de espaço vetorial é a subtração ali entre dois vetores, e se a gente observar pelas regras aí de operações vetoriais, uma subtração entre dois vetores vai dar um vetor que foi traçado ali entre os dois vetores utilizados, né? A gente pensa lá nas regras, né, de operações vetoriais, quando a gente tem ali um ângulo entre esses vetores, a gente vai ver pela regra do paralelogramo que a gente traça ali, né, um vetor subtração que é uma linha reta. Então, esse deslocamento vetorial só vai ser igual ao deslocamento escalar se a nossa trajetória escalar também for retilínea. Para a nossa análise retilínea aí, a gente percebe que se os deslocamentos, tanto escalar quanto vetorial, forem iguais, as nossas velocidades, né? Velocidade vetorial e velocidade média escalar serão iguais por conta aí dos delta, tanto delta S quanto delta R serem iguais. Se a nossa trajetória, né, não for retilínea, o ΔR, que é a nossa variação de espaço vetorial, sempre é menor do que a nossa variação de espaço escalar, e tá mostradinho aqui nessa figura, ok? Se a gente pensar na velocidade, então, analisando aí a nossa velocidade média, a velocidade média vetorial sempre vai ser a variação de espaço vetorial dividido pela variação de tempo. E essa velocidade média vetorial vai ser sempre menor aí do que a velocidade escalar se a nossa trajetória não for retilínea. Se a trajetória for retilínea, as velocidades tanto vetorial quanto escalar são iguais por conta da análise que a gente fez aí dos deslocamentos, tanto escalar quanto vetorial, que são iguais em linha reta, ok? Vamos pensar um pouquinho como é que o nosso deslocamento vetorial interfere, né, na nossa velocidade vetorial e nossa velocidade média vetorial no exercício 1 da página 541. Lá ele fala que houve um deslocamento aí, né, por quarteirões, cada quarteirão tinha um espaço aí de 100 metros, e a pessoa saiu do ponto P e chegou no ponto Q. Na letra A, ele quer primeiro o deslocamento escalar. O deslocamento escalar leva em consideração todo o espaço que a gente percorreu. Então, eu percorri, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quarteirões. Cada quarteirão tem 100 metros. Então, aqui vai ser 700 metros. Na letra B, ele faz aí uma análise de deslocamento vetorial. Então, importa para a gente agora a direção e sentido. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 vetores na mesma direção e no mesmo sentido, que estão aí na horizontal. Então, vai ficar aqui, né, 400 metros. Ele se deslocou aí na horizontal. E se a gente pensar que nós temos, ó, 1, 2, 3 vetores aí na vertical, nós vamos ter aí um deslocamento de 300 metros na vertical. Para fazer aí, né, nossa variação de deslocamento aqui, a gente vai usar, então, a regra do paralelogramo, né? E vamos traçar aí um vetor resultante, né, entre esses dois pontos. E a gente vai perceber aí que a gente vai cair num triângulo retângulo, e esse vetor resultante aí, que é a nossa variação de espaço vetorial, vai dar, então, 500 metros. Só fazer Pitágoras depois. Então, aqui são 500 metros. Ele pede para a gente calcular, na C e na D, as velocidades. Velocidade média escalar e velocidade média vetorial. Na letra C, é a média escalar. Então, a gente vai pegar o deslocamento escalar e dividir pelo tempo que ele falou aí, que foi de 100 segundos. 700 dividido por 100 vai dar 7 metros por segundo. Então, a velocidade média escalar vai ser a variação de espaço pela variação de tempo, que vai dar 7 metros por segundo
neste caso. E a letra D, ele vai pedir aí a velocidade média vetorial. Então, vai ser a nossa variação de espaço vetorial dividido pela variação de tempo. Uma variação de espaço vetorial foi de 500 metros, vai ser 500 dividido por 100, que vai dar 5 metros por segundo. O exercício dá para a gente perceber que quando a gente tem diferentes trajetórias, aí, né, não é uma trajetória em linha reta, a nossa variação de espaço escalar é diferente da variação de espaço vetorial, e isso interfere na nossa velocidade, né? Porque agora a gente está analisando movimentos onde a direção e o sentido importam. Pensa como é isso no dia a dia, né? Como importa para a gente saber a direção, o sentido em que nós estamos caminhando. Fazer uma análise só de onde você saiu e onde você chegou é uma análise muito superficial para o tipo de movimento que a gente tem no dia a dia. Imagina se o GPS não considerasse as melhores trajetórias, os melhores caminhos para você chegar num determinado ponto. Então, pensar num deslocamento aí onde há modificações de direção, de sentido, é indispensável, tendo em vista aí os tipos de movimento que nós realizamos no dia a dia, ok? Uma coisa muito importante em cinemática vetorial é pensar no movimento circular. No movimento circular, vai tendo mudança aí de direção em relação aos nossos vetores de velocidade, né? Quando a gente está numa circunferência, vai mudando aí a direção da nossa velocidade, e a gente sabe que no movimento circular a gente tem duas componentes importantes para a nossa aceleração vetorial, que é a nossa aceleração tangencial, que tem aí a mesma direção que é o nosso vetor velocidade, né? E o sentido vai depender do tipo de movimento. Se for um movimento acelerado, está no mesmo sentido que a velocidade. Se for um movimento retardado, está em sentido oposto ao da velocidade. E a nossa aceleração centrípeta, que é a aceleração responsável por manter o nosso objeto em movimento circular, ela é direcionada para o centro da nossa circunferência, e nós sabemos que a análise vetorial entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta vai gerar nossa aceleração vetorial para o movimento circular. É muito importante destacar que a aceleração vetorial é a variação de velocidade vetorial pela variação de tempo. Então, se a gente analisar lá deslocamento vetorial, velocidade vetorial, a gente consegue, então, encontrar as nossas acelerações vetoriais. Deem uma atenção especial para o movimento circular, então vai ser indispensável retomar algumas coisas importantes de movimento circular. Como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta no movimento circular é a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Se você tiver aí a velocidade angular, né? A gente tem então que a aceleração centrípeta é a velocidade angular vezes o raio, uma vez que a relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular é a escalar, né? Sempre é a angular vezes o raio. Se a gente substituir essa expressão aqui, a gente chega na expressão da aceleração centrípeta, relacionando aí com a velocidade angular. Quando é que eu uso uma expressão ou quando é que eu uso a outra? Depende dos dados do seu exercício. Se o exercício te fornecer aí a velocidade angular, é mais fácil utilizar aqui já pela velocidade angular, sem ter que necessariamente passar para a velocidade escalar. Combinado? Outra coisa importante é lembrar que essa velocidade angular está levando em consideração esse deslocamento pela circunferência. O comprimento da circunferência aí é 2π. E se a gente pensar que uma volta toda é feita, né, durante um período de oscilação da nossa circunferência, do nosso movimento aí pela circunferência, a velocidade angular vai ser 2π dividido pelo período. Pensa lá, né? O período é o tempo de uma volta completa. O espaço de uma volta completa é 2π. Então, variação de espaço pela variação de tempo de uma volta completa. Ok? Para a gente treinar, a gente vai ver o exercício 2, lá da página 541. Fala assim: um corpo descreve um movimento circular uniforme de raio 2,5 metros e velocidade angular de 1 radiano por segundo. Aí ele pergunta, ó, o tempo em que o corpo leva para percorrer 1/4 da circunferência. Nós sabemos que a velocidade angular é 2π, né, que é a nossa circunferência toda,
pelo período. Ele quer que a gente descobre o período de 1/4 da circunferência. Então, vai ser 1/4 da circunferência toda, né? Que é 1/4 de 2π. Então, se a gente passar o período para cá e a velocidade dividindo, ó, o período vai ser 2π pela velocidade, só que eu não quero a circunferência toda, eu quero 1/4. Então, vai ser 1/4 de 2π, ó. 1/4 de 2π. E lembrando lá que ele deu a velocidade angular, que é 1 radiano por segundo. Eu já vou substituir aqui por 1. Simplificando o nosso período aí, né? O tempo de 1/4 da circunferência vai ser, então, π sobre 2 segundos. Essa é a nossa letra A. Na letra B, ele fala assim, ó, o modo do vetor deslocamento do corpo entre A e B. Se a gente observar que eu tenho, então, um deslocamento de A até B, tem um vetor velocidade escalar em A aqui, um vetor velocidade escalar em B aqui. O movimento está sendo feito ao longo dessa circunferência. Se a gente pegar o deslocamento, ó, da origem até ponto A aí, mais ou menos, né? É o raio em A, o deslocamento vetorial em A. Vai ser exatamente o raio da circunferência, né? Ó, e o raio em B. Se a gente for fazer esses dois pontos aqui, ó, que é a nossa variação de espaço vetorial, vai dar um triângulo retângulo. Então, na letra B, a gente pode fazer assim, a variação do espaço vetorial vai ser igual a raiz. Já estou jogando Pitágoras direto, tá? Vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. E esses dois vetores valem 2,5, que é o raio, ó. Essa variação do espaço vetorial vai ser 2,5 raiz de 2 metros. Ok? Na letra C, ele fala assim, ó, o módulo da velocidade vetorial média do corpo entre A e B. O módulo da velocidade vai ser, então, esse deslocamento aqui vetorial dividido pelo nosso tempo, né? Pelo tempo que ele levou lá para completar 1/4 dessa circunferência. Lembrando que eu coloquei o ponto A e o ponto B aqui para dar 1/4. Você poderia pegar em qualquer parte da circunferência, tá? Respeitando esse movimento aí que foi feito em 1/4 da circunferência. Então, na letra C, ó, ele quer a velocidade média vetorial, que vai ser a variação de espaço vetorial, dividido pela variação de tempo, aí, né, o nosso período. O período desse intervalinho ali. Então, vai ser 2,5 π sobre 2, e aqui vai ser π, raiz de 2, e aqui vai ser π sobre 2. Então, aqui multiplicando pelo inverso dessa fração, vai ficar 5 raiz de 2 sobre π metros por segundo. Essa é a nossa velocidade vetorial. Na letra D, ele quer o módulo da aceleração centrípeta do corpo. Como a gente tem a velocidade angular, a gente pode calcular a centrípeta diretamente por ela. Então, a aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E aqui vai ser 1 ao quadrado vezes 2,5 do raio, vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração centrípeta. E, por fim, na letra E, ele quer aí o módulo da aceleração vetorial. Para ter a aceleração vetorial, a gente precisa da variação de velocidade. Então, aqui a gente tem a velocidade em A e a velocidade em B. Se a gente trouxer aqui esses dois vetores para cá, né? Velocidade em B aqui em cima, velocidade em A. Eu só vou inverter esse vetor aqui, vai ficar menos A, ó. Porque aí eu consigo, por triângulo retângulo, também achar o meu vetor aí resultante desses dois vetores de velocidade, que vai ser a variação de velocidade vetorial. Sabendo que a aceleração vetorial, né, é a variação de velocidade vetorial pelo tempo, pela variação de tempo, ou pelo período que a gente completou lá 1/4 da circunferência, aí já fica mais fácil. A única coisa que a gente tem que calcular aqui é esses vetores velocidades, que são velocidade escalar, tá? Então, a velocidade escalar é a angular vezes o raio. A angular é 1, o raio é 2,5. Então, a velocidade escalar aí vai ser 2,5
metros por segundo. Pensando que aqui é um triângulo retângulo, eu vou ter aqui, né, variação da velocidade escalar. Já vou jogar direto em Pitágoras, tá? Vai ser 2,5 ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado. Aqui vai dar, então, 2,5 raiz de 2 metros por segundo. E aí, a gente joga na aceleração, ó. A aceleração vai ser, então, a variação da velocidade, que é 2,5 raiz de 2, pelo nosso tempo aí, que vai ser π sobre 2. Então, aqui vai dar 5 raiz de 2 sobre π metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, tomem cuidado com o movimento circular, porque além da gente relacionar a questão vetorial aqui, a gente vai ter que lembrar dessas relações aí, né, na circunferência, pensando na velocidade escalar, na velocidade angular, a aceleração centrípeta e aí as relações que nós podemos ter dentro de um movimento circular, ok? No exercício 3, ele também vai trazer movimento circular. Ele fala assim, ó, uma trajetória circular de 2 metros de raio, então nosso raio é de 2 metros, é descrita por uma partícula em movimento uniformemente variado a partir do repouso com aceleração escalar de 8 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede para a gente determine A, o módulo da aceleração tangencial. A aceleração tangencial vai ser igual à nossa aceleração escalar, sempre, tá? Então, vai ser aqui 8 metros por segundo ao quadrado. Aqui ele só queria que você identificasse isso, tá? Na letra B, ele pede a velocidade vetorial após 5 segundos aí de movimento. Então, na letra B, a gente quer a velocidade que vai mudando aí de sentido ao longo da nossa circunferência. Então, para isso, a gente vai usar a aceleração tangencial. Então, a velocidade, olha lá o vovô atleta, velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente aqui está partindo do repouso, então a velocidade inicial é 0. Vai ser, então, 8. E o tempo que ele falou para a gente aqui é de 5 segundos, então aqui vai ser de 40 metros por segundo a nossa velocidade. Na letra C, ele pede a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, na letra C, a aceleração centrípeta vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, vai ser aí 40 ao quadrado, dividido pelo nosso raio, que é 2. 40 ao quadrado vai ser 1.600, dividido por 2, vai dar 800 metros por segundo ao quadrado. E, por fim, na letra D, ele pede um intervalo de tempo a partir do repouso para que o ângulo formado entre a aceleração vetorial e a direção tangencial seja de 45 graus. Quando a gente olha aí, né, que esse ângulo é de 45 graus, a gente desenhar na nossa circunferência, a gente vai chegar na relação de que a aceleração tangencial é igual a nossa aceleração centrípeta para o ângulo de 45 graus, tá? Então, aqui, a aceleração tangencial eu já sei que é 8, a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, eu vou achar aí a minha aceleração centrípeta nessa condição onde a tangencial e a centrípeta são iguais, tá bom? O raio é 2, então aqui vai ficar a velocidade ao quadrado igual a 16, vai ser 4 metros por segundo. Se a gente colocar no vovô atleta, a gente vai descobrir aí o nosso tempo. Então, a velocidade que eu cheguei aqui em 4, eu parti do repouso, a minha aceleração era 8, dividindo lá, né, o 4 dividido por 8 vai dar 0,5 segundos, ok? Pessoal, na aula de hoje nós vimos um pouquinho de cinemática vetorial e a importância, né, que a mudança de direção e sentido traz para a análise do nosso movimento. A leitura teórica desses conceitos estão lá no livro de casa, das páginas 13 a 16, e eu vou deixar alguns exercícios de tarefa. Do revisão eu quero o exercício 5 e o 6, e lá dos propósitos eu quero o 22, o 26 e o 30, e a gente corrige na próxima aula. Façam com carinho, atenção, bons estudos. Estou morrendo de saudade, a gente se encontra muito em breve. Um beijo e fiquem com Deus. Até!